Junho foi o mês escolhido para conscientização e prevenção de uma doença que afeta os olhos, chamada ceratocone. Por isso, nós convidamos o médico oftalmo Wilson Di Martini para bater um papo com a gente. Tudo bem? Olá, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Estava com saudade já. Eu também, já estava com saudade. Doutor, todo mundo pode prevenir ceratocone? Exatamente. Esse mês de junho é um mês especial de prevenção de orientação de ceratocone, porque é uma doença que pode sim ser prevenida em boa parte delas. Lógico que existem casos que são específicos, mas uma coisa muito importante do ceratocone que faz com que ele se agrave ou que ele piore é que ele é agravado pelo fato da pessoa coçar os olhos. Tá? Então isso é uma coisa muito importante que às vezes a pessoa desconhece e está ali agravando, causando um problema sério de visão sem saber o que está acontecendo, né? E às vezes as pessoas coçam com bastante força, inclusive, os olhos. Eu já vi situações assim. A gente se depara com essa situação cotidianamente, né? E não é à toa também que essa época do ano foi escolhida, porque é uma época que costuma as alergias piorarem de uma forma geral, né? Começa a dar aquela esfriadinha, muda a estação do ano, a gente tira os casacos do guarda-roupa, que aí tem os ácaros e todos aqueles outros componentes e substâncias que podem irritar o olho e causar alergia, tá? Então, a alergia é um fator que pode ser controlado, pode ser tratado, fazendo que muitas vezes o ceratocone seja prevenido ou, às vezes, até evitado, né, de progredir o caso. O que esse coçar faz com o olho, doutor? Tá, nós temos que entender o seguinte, o que é o ceratocone primeiramente? A primeira parte aqui do olho, essa parte transparente, a gente chama de córnea. Ela tem uma curvatura normal, que quando a gente altera ela, seja coçando por algum outro problema, ela pode gerar o ceratocone, tá? E aí o ceratocone muitas vezes acaba prejudicando a visão da pessoa. Muitas vezes a pessoa que tem ceratocone não consegue uma visão satisfatória. Vai no oftalmologista, o oftalmologista fala, olha, eu já fui num colega lá, o grau não estava resolvendo, continuei não enxergando direito, vai em outro, até que se descobre que ela tem um outro problema, né? Além da questão do grau, ela tem uma deformidade, uma alteração nessa parte anterior do olho, que muitas vezes não consegue ser corrigida apenas com uma lente de óculos. Precisa uma lente de contato rígida, ou até mesmo com a questão de cirurgia, outros tratamentos disponíveis, né? Tem como regredir? Olha, o ceratocone geralmente a gente consegue estacionar, tá? Existem casos sim de regressão quando é feito alguns tipos de tratamento. Hoje a gente tem lentes de contato específicas para tentar diminuir a evolução do ceratocone e até mesmo o nível, o grau dele. A gente também tem procedimentos cirúrgicos que podem reduzir o ceratocone. Crosslink é um procedimento que primeiramente visa estacionar, mas em alguns casos acaba regredindo também o ceratocone, tá? E anel estromal ou anel intracorneano, né? Que a gente coloca uma estrutura para moldar melhor a córnea, para corrigir a deformidade, para que a pessoa tenha uma visão satisfatória, às vezes com óculos, ou às vezes até sem nada. Às vezes só de colocar o anel, só de fazer essa estrutura, já fica com uma visão bem melhor e satisfatória. Se alguém na minha família tem, eu não coço os meus olhos, eu preciso cuidar, eu preciso estar sempre de olho? Infelizmente o ceratocone tem um fator genético muito importante. Então aquela pessoa que tem na família alguém com ceratocone deve ter uma atenção especial, viu, Elaine? Então assim, tem alguém, um familiar ou alguém que você, da sua proximidade ali, dos seus familiares que tenham, né? Vale a pena falar para o oftalmologista dessa situação. Aí ele vai ter condições de suspeitar e investigar algo que possa estar chamando a atenção ali na hora do exame, né? E se ninguém na família tiver e a pessoa coçar muito o olho, ela pode desenvolver? Isso é um fator de risco, né? Com certeza aumenta-se a chance. Tem várias coisas em questões, né? A pessoa necessariamente não, mas preferencialmente tem que ter essa questão genética. É ter condições e ainda favorecer o surgimento com o coçar, né? Então é ter a gasolina e colocar o fogo nela. Tem que ter as duas situações geralmente juntas. Mas lógico, se você não tem ninguém na família e coçar o olho, você está sujeito a várias coisas, não é só o ceratocone. Você está levando bactérias para o teu olho quando você coloca e coça teus olhos. Dependendo da força que você esfrega, você pode até descolar a sua retina, entre outros problemas. Então, coçar os olhos é algo que não é bom para ninguém. Se você tem muita coceira, tem que procurar um oftalmologista para tratar isso. E muitas vezes a gente trata a coceira dos olhos tratando, por exemplo, uma rinite, que é a mesma substância que faz a pessoa ter aquela alergia, que coça o nariz, a garganta, é a mesma alergia normalmente que tem nos olhos, os grandes vilões são ácaro, capoeira,
pólen de flor e pelos de animais. Essas 3 são as principais, né? E aí com medicamento já se resolve. Muitas vezes com medicamento controla tudo e aí evita essa série de problemas ali, e inclusive os sintomas e o ceratocone. Normalmente no exame do oftalmologista ele já olha o ceratocone ou é sempre importante avisar se alguém da família tem, nem que seja lá um bisavô? Isso vai muito do feeling do oftalmologista. Nem sempre é solicitado exames específicos para isso. Às vezes, né, o oftalmologista acaba fazendo a consulta visando mais a obtenção do grau do óculos. Aquela pessoa tem uma visão boa, não tem um ceratocone inicial, não relatou nada no histórico, o oftalmologista não observou, acaba passando. Então, se a pessoa sabe que tem esse histórico familiar, ou se ela tem esse histórico de prurido, de coceira no olho, é sempre importante falar para o oftalmologista para levantar a suspeita. Aí vai ser possível fazer a triagem e o diagnóstico mais precoce possível. Lembrando que o diagnóstico precoce, né, quanto antes se descobre, é sempre muito melhor, porque aí o arsenal de tratamento e de terapêutica, de resolução é sempre muito maior e mais fácil. E é melhor fazer exame e descobrir que não tem do que não fazer e depois lá na frente ter, né? É melhor. Dizem que quem procura muito acaba achando, né? Mas em determinados momentos, quando você procura e acha algo que vai sabidamente evoluir, com certeza é muito melhor, porque você tem todas as condições de prevenir e, sabendo o problema, tratá-lo da melhor forma, né? Então, dá uma perguntada na família, na primeira coisa. Pergunta, qual que é o problema? Tem a córnea bicuda, outra forma que o pessoal conhece, né? De ceratocone, córnea bicuda. Se tem alguém com alguma dificuldade visual, sempre procurar saber. Não só do ceratocone, gente, mas quando você tem alguém com algum histórico familiar de doença, seja ela qual for, isso ajuda o médico muito a poder tratar melhor da pessoa. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade e estou sempre à disposição.